Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Então, boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Viva o nosso Pai São João Bosco. A ideia da aula de hoje, cujo título é A Obediência Diante da Iniquidade, não é propriamente falar apenas da crise da Santa Igreja e da obediência ou não devida às autoridades eclesiásticas nesse contexto de crise. Por mais que muitas pessoas possam ter pensado que seria sobre isso, até porque eu tenho dado muitas aulas sobre esse assunto aqui, uma vez por mês pelo menos. Mas de alguma forma, para mim, essa aula é até um certo refrigério, porque eu confesso que é bem pesado tratar desse mesmo assunto todos os meses, e é algo até que eu preciso lutar para que não fique monotemático e não limite a minha vida intelectual ao estudo desse assunto. Isso é bem delicado, porque será pelo menos um ano aí da minha vida, pelo menos dedicado a isso. Eu peço até as orações de vocês. Nesta aula eu falarei sim da crise, falarei sim das autoridades eclesiásticas e da situação em que elas possam determinar algo mal para nós, mas a ideia aqui é falar da obediência em geral e, de alguma forma, aplicar o que a Igreja ensina acerca da obediência a esta situação do Covid-19, né? Depois de um ano, praticamente, do início de toda essa situação, eu penso que já há uma certa maturidade para tratarmos desse assunto de uma forma mais concreta e até, penso eu, um pouco mais definitiva, né? Do que no início, em que havia ainda muitas incertezas acerca do assunto. Eu não questionarei aqui a realidade da doença. A doença existe, e isto é um pressuposto da aula. Eu não me repetirei nesse ponto porque não faz o menor sentido. Eu não questionarei aqui a própria gravidade da doença, por mais que, sim, esta gravidade é superfaturada, sem dúvida nenhuma, pela grande mídia e por uma série de pessoas. É uma gravidade que existe, ou seja, é uma doença que tem alguma gravidade, mas, sem dúvida nenhuma, a gravidade que é vendida por muitas pessoas, ou que é propalada por muitas pessoas, propagada por muitas pessoas, não é a real gravidade desta doença. E eu não me deterei sobre esse assunto, a não ser em um ponto ou outro. Isto fica como pressuposto. A doença existe, ela tem uma certa gravidade, não se trata de um negacionismo, não se trata de uma aula que vai negar a doença. E eu faço aqui uma referência a uma aula que eu dei aqui no Centro Dom Bosco mesmo, na retomada das nossas atividades presenciais, que é o Combate Católico à Nova Normalidade. A nova normalidade que eu já dizia naquela aula que ela é iníqua nela mesma, ela é má em si mesma. Então, seria interessante que vocês aqui presentes e aqueles que assistirem esta aula pelo YouTube, que assistissem também a aula do combate católico ao novo normal, a nova normalidade, porque esta aula, de alguma forma, é uma continuação daquela. E eu queria, como não poderia ser diferente, agradecer
aos meus irmãos aqui de apostolado, porque sem eles eu nem poderia dar esta aula hoje. Porque a minha fonte de informação principal hoje, eu não vejo noticiário, não leio jornal. A minha fonte de informação basicamente são os meus amigos, né? E de forma especial os amigos verdadeiros, aqueles que têm a fé católica, e de maneira ainda mais especial aqueles que estão aqui no Centro Dom Bosco. Então, o que me permitiu dar esta aula, na parte dela que é opinável, eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco, foram os meus irmãos do Centro Dom Bosco, as lives que foram feitas aqui também, com uma série de especialistas. Eu queria agradecer especificamente ao Lucas Henrique e ao Álvaro, que principalmente os dois capitanearam a maior parte das lives que foram feitas ao longo do último ano, e estas lives e os especialistas que foram convidados para falar além dos dois nestas lives me permitiram preparar esta aula e falar sobre temas mais complexos e mais delicados. E essa vai ser a parte polêmica da aula, que está dividida em duas partes, como eu vou falar daqui a pouco. E qual é a situação da obediência que eu notei que, de alguma forma, essa aula também eu preciso dizer, né? Foi um pedido do Bruno, diante de uma situação específica que vivemos aqui no apostolado. Eu posso até dizer a situação sem citar nomes, mas foi a procissão que nós realizamos em dezembro. Pairava uma certa dúvida se ela tinha sido autorizada ou não, tanto pelas autoridades eclesiásticas quanto pelas autoridades civis. O fato é que ela sim foi autorizada, ela sim aconteceu, e graças a Deus tudo transcorreu da melhor forma. Tem um vídeo sobre esta procissão no YouTube. Infelizmente, por um motivo pessoal, eu não pude estar presente, isso me doeu muito, mas o fato é que, diante da situação da procissão e da sua autorização ou não, o Bruno me pediu para que eu desse uma aula sobre a obediência. E desde então eu comecei a refletir sobre o assunto. Parei para preparar a aula, como eu costumo fazer na última semana para cá, mas de alguma forma a aula foi preparada desde que o Bruno falou comigo. A reflexão já começou ali. E o que eu meditava sobre este assunto da obediência, e o que eu percebo é que hoje há uma dificuldade muito grande de obediência às autoridades. E há também uma hipocrisia geral na sociedade a respeito disso. Primeiro, a dificuldade ela se inicia a partir do momento que a maior parte das autoridades são iníquas, são más porque não entendem que o poder que elas têm e a legitimidade da sua autoridade deriva diretamente de Deus, do seu poder, da sua autoridade. Ou seja, não exercem a autoridade segundo a santa vontade de Deus, ou pelo menos com a intenção de se submeter à santa vontade de Deus. Isso faz com que qualquer autoridade, seja ela civil ou eclesiástica, seja má, seja iníqua. E daí veio o título da aula, a obediência diante da iniquidade. Algumas pessoas se confundiram nas redes sociais, nós botamos a imagem da Pachamama e as pessoas não entendem, parece que a gente, na visão delas, que a gente incentiva aquilo, elas não conseguem perceber que ali está a iniquidade e há autoridades em torno desta iniquidade que desejam que nós nos submetamos e pratiquemos a iniquidade junto com elas. Aquilo foi simplesmente um símbolo do título da aula. Então, o que fazer quando as autoridades são iníquas e quando o que elas determinam para nós é mal, é objetivamente mal? O que nós devemos fazer? O que ensina a doutrina da Santa Igreja a esse respeito? Então, essa é a primeira dificuldade. Autoridades mais. Pessoas que exercem a autoridade que são mais porque não têm fé católica, porque não desejam servir a Deus. E isso tanto em âmbito civil, mas infelizmente eu preciso dizer em âmbito eclesiástico também. Há muitas autoridades eclesiásticas que sim são, infelizmente, iníquas, mas seja porque já perderam a fé ou também porque são ignorantes em matéria de fé. As duas realidades
acabam por redundar numa maldade, numa iniquidade no exercício da autoridade. E qual é a hipocrisia geral que a gente observa na sociedade? É uma sociedade que despreza a Deus, é uma sociedade que rejeita a Deus, rejeita os mandamentos de Deus, rejeita a lei natural, uma sociedade que não cumpre com os seus deveres de Estado, cada pessoa individualmente considerada, uma sociedade que não busca fazer a vontade de Deus, mas que, diante de determinações iníquas, se porta como uma série de cordeirinhos. Eu não sei se vocês já perceberam essa iniquidade, em um servilismo incoerente, hipócrita e inaceitável. E eu entrarei nesse servilismo na segunda parte da aula, que é a parte mais polêmica. Mas o fato é que, como uma sociedade que despreza a Deus, se porta como uma série de cidadãos deploráveis na sua conduta moral, mas que se colocam como exemplares porque adotam, eu não vou antecipar os assuntos, mas vocês já devem imaginar, adotam tal e tal medida que são impostas por pessoas mais e que são mais em si mesmas, elas, as medidas. Isso é uma grande hipocrisia. Então esse é o mote da aula. Esse é o ponto sobre o qual eu gostaria de me debruçar nesta aula. Diante da maldade das autoridades, da hipocrisia geral, o que nós, como fiéis católicos, devemos fazer. E essa hipocrisia também consiste num outro ponto que eu já abordei na aula do combate ao novo normal, que são atos egoístas que são transformados em atos altruístas, né? Atos que visam o bem próprio. Egoístas aqui não é nem no sentido pecaminoso da palavra egoísmo, poderíamos falar egocêntricos, atos centrados em nós mesmos que até podem, eventualmente, representar um amor próprio, que na prática a gente vai avaliar se é ordenado ou não. Mas estes atos hoje são vendidos como atos altruístas, caridosos, né, para usar o termo correto, né, na moral cristã católica, atos de amor pelo próximo, por amor a Deus, quando na realidade não passam de atos egoístas, preocupações conosco mesmos, com a nossa vida, com a nossa saúde, mas isso é vendido por essas pessoas, pela grande mídia, por uma série de pessoas, como atos de caridade, quando na realidade não passam de egoísmo puro e simples. Mesmo que seja um amor próprio ordenado, não é algo que se fundamenta no amor pelo próximo, de forma nenhuma. Então, a gente vai falar, eu faço um certo mistério, isso é proposital, mas é só para que vocês já comecem a refletir, mas também para não estragar o elemento surpresa da segunda parte da aula. E como essa aula vai ter um conteúdo opinável, eu me deparei aqui com um cânon do Código de Direito Canônico que eu leio simplesmente por uma honestidade intelectual que me ocorreu aqui. É importante definir esta base logo de início, que é o cânon 227 do Código de Direito Canônico atual, que diz o seguinte: é direito dos fiéis leigos que lhes seja reconhecida, nas coisas da sociedade terrestre, aquela liberdade que compete a todos os cidadãos. Usando dessa liberdade, procurem imbuir suas atividades com o espírito evangélico e atendam à doutrina proposta pelo magistério da Igreja, evitando, contudo, em questões opináveis, apresentar o próprio parecer como doutrina da Igreja. E eu leio esse cânon pela segunda parte da aula, porque na primeira parte da aula eu não tratarei de questões opináveis. Eu me debruçarei sobre a obediência à luz do que ensina a doutrina da Santa Igreja, em 3 pilares da doutrina: a Sagrada Escritura, a Bíblia, o Catecismo, a doutrina ensinada pelos catecismos, e aqui eu citarei 3 catecismos, e também Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, que é doutor comum da Igreja. Então me parece importante, quando falarmos de um determinado assunto à luz da doutrina, se for possível, citarmos também Santo Tomás. Então essa será a primeira parte da aula, a doutrina da Santa Igreja Católica sobre a obediência.
E eu inicio aqui simplesmente com uma definição da obediência, uma definição possível, não é uma definição única, mas que está no Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo Amarelo, que é obediência enquanto obediência da fé. Então, obedecer, né, em latim, né, obiaudire, na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. Então, essa definição está no parágrafo 144 do Catecismo da Igreja Católica. Então, a etimologia da palavra obediência vem de audire mesmo. Então, como está aqui, é algo que nós ouvimos, a palavra que é ouvida e que nós livremente nos submetemos. Inclusive, nas aulas, se eu não me engano, na segunda aula que eu dei sobre o Catecismo da Crise, em algum momento o Padre Matias vai falar desta questão da obediência, mas à luz da fé, como está aqui, que é a obediência da fé. A obediência é também um conselho evangélico. Penso que vocês já sabiam disso, né? Ao lado da castidade e da pobreza, a obediência, ela é um conselho evangélico e, de alguma forma, ela pode ser considerada, talvez, o mais importante dos conselhos evangélicos, de alguma forma, sob uma certa ótica. Se nós colocássemos lado a lado as práticas penitenciais, que inclusive são muito incentivadas sempre, mas de forma especial na Quaresma, ao lado dos conselhos evangélicos, nós colocaríamos o jejum ao lado da castidade, nós colocaríamos a esmola ao lado da pobreza e colocaríamos a oração ao lado da obediência. E aqui mostra realmente, é evidente que a oração está acima do jejum e da esmola enquanto prática penitencial, então percebam a importância da obediência, como ela é fundamental e como é fundamental que saibamos o que é a obediência e entendamos a obediência sob uma tríplice ótica também. Primeiro, a obediência a Deus. Essa vai ser a primeira ótica. Então, nos 3 pilares desta primeira parte da aula, eu falarei, em primeiro lugar, da obediência a Deus, falarei da obediência devida às autoridades eclesiásticas e falarei da obediência devida às autoridades civis e se há ou não exceções à regra de que nós devemos obedecer às autoridades legitimamente constituídas. Então, iniciemos pela Sagrada Escritura e, como eu falei, pela obediência a Deus. Nessa parte da aula eu peço uma certa paciência para vocês, porque eu preciso pontuar aqui algumas passagens, mas pelo amor de Deus, né? Eu peço paciência só por educação, porque nós estamos diante da palavra de Deus, então deveria ser pelo menos um deleite para nós ouvirmos a palavra de Deus, lermos a Sagrada Escritura. Quem quiser depois anotar, está tudo aqui na mesa. Eu também sempre falo de forma pausada, mas eu selecionei aqui uma série de passagens da Sagrada Escritura acerca da obediência, em primeiro lugar, a Deus, às autoridades eclesiásticas e às autoridades civis. Então vamos lá. Primeiro, a obediência a Deus, que é absoluta, como nós veremos agora e depois. Primeiro eu coloquei aqui o livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 1 a 9. Deuteronômio 6, versículos de 1 a 9. Eis as ordenações, as leis e os preceitos que o Senhor vosso Deus me ordenou ensinar-vos, a fim de que os pratiqueis na terra aonde ides entrar para tomar posse dela. Assim temerás o Senhor teu Deus, observando todos os dias de tua vida, tu, teu filho e neto, todas as leis e os mandamentos que te prescrevo, e teus dias serão prolongados. Tu os ouvirás, pois, ó Israel, e cuidarás de cumpri-los, para que sejas feliz e te multipliques copiosamente na terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração,
com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos e deles falarás. Será sentada em tua casa, seja sentada em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Hás de prendê-los à tua mão como sinal, e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas de tua casa. Passagem conhecidíssima, belíssima, inclusive, que Nosso Senhor cita no Evangelho e que define com muita clareza a obediência de fato como algo que eu ouço e me submeto, e a obediência a Deus, de fato, aqui fica muito evidente, absoluta. Nós devemos obedecer a Deus sempre, sempre, absolutamente sempre. E aí eu coloco um versículo aqui simplesmente para mostrar Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem, o homem perfeito, o modelo de homem. Nosso Senhor dirá o seguinte, no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 34, depois daquela conversa belíssima com a samaritana, os discípulos se oferecerão para comprar comida para Nosso Senhor Jesus Cristo, e ele dá uma resposta tocante, belíssima, que também precisa ficar gravada no nosso coração. Disse-lhes Jesus: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Então, eu lerei antes só para que vocês entendam o contexto. A samaritana já tinha saído, convertida, devidamente católica, para anunciar o Evangelho. Entretanto, os discípulos lhe pediam, versículo 31 em diante, mestre, come. Mas ele lhes disse, tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros, bem naquele estilo dos apóstolos no início, da sua caminhada na fé, alguém lhe teria trazido de comer? Disse-lhe Jesus, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Então, com essas duas passagens, penso que fica muito bem fundamentada na Sagrada Escritura a obediência que é devida a Deus, tanto na doutrina ensinada por Moisés e totalmente atual do livro do Deuteronômio, e também na vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do que ele fala para os apóstolos naquele episódio belíssimo da Samaritana. E aí nós chegamos na obediência na Sagrada Escritura, a obediência que é devida às autoridades eclesiásticas, em primeiro lugar. E a passagem que eu escolhi, na realidade as passagens foram duas que estão no Evangelho de São Mateus. Primeiro, aquela passagem conhecidíssima do capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, aquela passagem da profissão de fé de São Pedro, eu recomendo que leiam Mateus 16, do versículo 13 a 19, porque aí fica muito claro aqui que Nosso Senhor, ele tem autoridade e ele dá essa autoridade para São Pedro e para os apóstolos. Chegando ao território de Cesaré de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos, no dizer do povo, quem é o filho do homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Me parece muito claro, especialmente nesse último versículo, fica muito evidente a autoridade que Nosso Senhor dá aos apóstolos e aos seus sucessores, ao príncipe dos apóstolos São Pedro e aos seus sucessores especialmente.
E ao lado dessa passagem eu coloco aqui a conclusão do Evangelho de São Mateus, em que Nosso Senhor fala claramente da palavra autoridade e ele imediatamente dá uma autoridade aos apóstolos. E aqui é interessante que a gente percebe também, nesta passagem, a relação entre as autoridades eclesiásticas e as autoridades civis. E a submissão que as autoridades civis devem ter para com as autoridades eclesiásticas naquilo que é próprio das autoridades eclesiásticas, especialmente em matéria de fé e moral, claro, em matérias correlatas. Mateus 28, versículos 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Essa passagem é belíssima, é uma das minhas prediletas da Sagrada Escritura. Eu, como catequista, é evidente que sou obrigado a ter uma certa predileção por esta passagem, mas ela é muito importante para a própria questão fundamental do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui fica muito claro que todo o poder emana de Deus. Vejam que, através de um ato de adoração dos apóstolos, Nosso Senhor diz: toda a autoridade me foi dada, ide. Aqui ele claramente confere essa autoridade e ensinai as nações. Fazei as nações discípulas. Vejam, e aqui é muito importante dizer, não somente as pessoas devem ser discípulos de Nosso Senhor, as nações, a sociedade civil deve ser discípula de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é evidente, as autoridades que pairam, que governam a sociedade civil devem ser discípulas, devem se submeter a Nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui fica muito clara esta relação das autoridades civis para com as autoridades eclesiásticas. E a gente vai falar daqui a pouco, na parte polêmica da aula. Aqui é a parte tranquila, porque é simplesmente a exposição da doutrina, então é só ouvir e obedecer. A segunda parte já é um pouco mais delicada, porque nós tocaremos em assuntos que, a partir da doutrina, um fiel pode concluir A e outro pode concluir B. É claro que no final haverá uma verdade, mas há algum espaço para discussão. Mas na segunda parte da aula eu falarei de algo que aconteceu no ano passado. Eu manterei o mistério, mas vocês saberão quando eu disser, em que as autoridades eclesiásticas abaixaram a cabeça para as autoridades civis. Se submeteram a elas numa matéria que é própria das autoridades eclesiásticas. E é evidente que isso é mal, é evidente que isso é desordenado, é evidente que isto não pode acontecer. E essa passagem deixa isso bem claro. E tem uma terceira passagem do próprio Evangelho de São Mateus em que Nosso Senhor vai falar claramente desta questão do poder temporal e do poder espiritual, que é aquela passagem conhecidíssima em que alguns fariseus aliados dos discípulos de Herodes, os herodianos, eles se reúnem para colocar Nosso Senhor Jesus Cristo em dificuldade. E ele dá uma das respostas mais brilhantes do Evangelho, e eles ficam sem palavras no final. Então vamos lá. Mais uma vez, Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 22. Reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade, sem te preocupares com ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece. É permitido ou não pagar o imposto a César? Jesus, percebendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário.
perguntou Jesus: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam-lhe. Disse-lhes então Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esta resposta encheu-os de admiração e, deixando-o, retiraram-se. É de fato uma resposta brilhante. O padre Paulo Ricardo, sempre quando ele faz alguma homilia sobre essa passagem, ele ressalta que, de fato, aqui há um divisor de águas na história diante desta palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui fica muito claro que há o poder temporal, que nós temos, sim, um dever de obediência para com o poder temporal, como nós veremos na própria doutrina ensinada pelos apóstolos. Veremos em Santo Tomás daqui a pouco que, mesmo que este poder temporal não seja católico, há um dever de obediência. Santo Tomás fala sobre isso na Suma Teológica. É evidente que dentro de alguns princípios, mas dai a Deus o que é de Deus. E um fato importantíssimo é que César é de Deus. Nós não podemos nos esquecer disto nunca. César é de Deus e ele deve se submeter a Deus. E a leitura conjunta de todas essas passagens evidencia isso. E agora nós vamos para outro diálogo belíssimo de Nosso Senhor, agora com Pilatos. Pilatos, diante do silêncio de Nosso Senhor Jesus Cristo, Evangelho de São João, capítulo 19, versículos de 9 a 11. Pilatos, diante do silêncio de Nosso Senhor, ele tem ali um misto de querer ajudar Nosso Senhor, mas também de uma vaidade desordenada, muito desordenada, em que ele coloca a vida de Nosso Senhor, ou pensa que a vida de Nosso Senhor estava nas mãos dele. E ele diz o seguinte para Nosso Senhor: entrou novamente no pretório e perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Pilatos então lhe disse: tu não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Respondeu Jesus: não terias poder algum sobre mim se de cima não te fora dado. Por isso quem me entregou a ti tem pecado maior. Eu prefiro até a tradução que diz que se não te fosse dado do alto. Eu acho mais sonora, mais bela. Ou seja, aqui fica muito claro, mais uma vez, que toda autoridade vem de Deus. Pilatos não teria nenhum poder sobre Nosso Senhor Jesus Cristo se não fosse dado do alto. Isso tem que estar muito claro para todo aquele que exerce qualquer tipo de autoridade. Desde um pai e de uma mãe na sua casa, o síndico do prédio, o professor, o catequista, o prefeito, o governador, o presidente, o rei. Toda e qualquer autoridade tem de ter em vista que o seu poder, a sua autoridade vem de Deus e que esta autoridade deve ser exercida segundo a santa vontade de Deus. Caso contrário, ela perde a legitimidade e ela deixa de ter autoridade e ela se torna, na prática, uma tirania, algo mau, algo iníquo. E depois de toda essa fundamentação evangélica, nos evangelhos, aí eu escolhi aqui duas passagens como é importante para que a gente perceba isso na doutrina que continua de Nosso Senhor para os apóstolos. Primeiro, o Santo Padre, o Papa São Pedro, ele aborda essa questão na sua primeira carta. Ele fala sobre a obediência que é devida às autoridades civis. E não nos esqueçamos, eram autoridades pagãs. O que Santo Tomás dirá na Suma Teológica está totalmente de acordo com a história e com aquilo que São Pedro dizia para as pessoas, os cidadãos do Império Romano, submetidos a pagãos. Veja o que São Pedro falará na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos de 13 a 17. Por amor do Senhor, sede submissos, pois, a toda a autoridade humana, quer ao rei como a soberano, quer aos governadores como enviados por ele para castigo dos malfeitores e para favorecer as pessoas honestas. Porque esta é a vontade de Deus, que praticando o bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Comportai-vos como homens livres, e não à maneira dos que tomam a liberdade como véu para encobrir a malícia, mas vivendo como servos de Deus. Sede educados para com todos. Amai os irmãos,
temei a Deus, respeitai o rei. Essa passagem é belíssima e é uma condenação prévia do liberalismo, né? Eu não sei se vocês perceberam, é uma condenação muito prévia, né? Na igreja primitiva do liberalismo que viria séculos depois e que até hoje tanto mal faz, né? No seio da Santa Igreja. Essa passagem de São Pedro é espetacular. Sede educados para com todos, amai os irmãos, temei a Deus, respeitai o rei. Aqui fica muito claro, temei a Deus, respeitai o rei. A autoridade que vem de Deus, o poder que é dado do alto. E São Paulo dirá o mesmo. São Paulo dirá o mesmo na carta aos Romanos. E é a última passagem que eu coloco, né, nessa fundamentação da obediência que é devida às autoridades eclesiásticas, mas também às autoridades civis. Na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículos de 1 a 7, São Paulo dirá o seguinte acerca da submissão às autoridades. Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. E os que a ela se opõem atraem sobre si a condenação. Em verdade, as autoridades inspiram temor, não porém a quem pratica o bem, e sim a quem faz o mal. Queres não ter o que temer à autoridade? Faze o bem, e terás o seu louvor, porque ela é instrumento de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que leva a espada. É ministro de Deus para fazer justiça e para exercer a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário submeter-se não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. É também por essa razão que pagais os impostos, pois os magistrados são ministros de Deus, quando exercem pontualmente esse ofício. Pagai a cada um o que lhe compete, o imposto. O imposto a quem deveis o imposto, o tributo a quem deveis o tributo, o temor e o respeito a quem deveis o temor e o respeito. Passagem belíssima também. Eu sei que é um pouco duro para nós, em tempos de Supremo Tribunal Federal, lermos que os magistrados são ministros de Deus, mas o fato é que é uma verdade que, infelizmente, hoje, na prática, é difícil de se encontrar diante dos magistrados que nós temos aqui no Brasil e, infelizmente, em quase todo o mundo, salvo honrosas exceções e belas exceções. Mas o fato é que a doutrina é muito clara, que a regra é a obediência. A regra, e dizer o contrário é liberalismo. E nós precisamos sim pontuar, e nesse ponto eu preciso conceder que hoje isso não é claro para muitas pessoas. Essa chamada nova direita, que cresce muito aqui no Brasil e que de fato faz algum bem, e que infelizmente ainda não é católica, porque senão nem se declararia direita, se declararia católica, não se declararia nova direita, mas sempre católica. O fato é que essa nova direita sim tem uma tendência a um liberalismo no sentido de ignorar as autoridades, no sentido de desprezá-las em teoria, não apenas na prática, diante da sua iniquidade, diante de casos concretos, mas um desprezo pela autoridade em si mesma e uma exaltação inadequada da liberdade. Se a gente vê, por exemplo, até para citar, eles fazem um bem enorme em uma série de assuntos. Inclusive eu assisti o especial de Natal deles até a convite do nosso querido Luiz Fontinelli daqui, e tinha coisas muito boas lá, e foi bom para mim, espiritualmente inclusive, não apenas intelectualmente. Mas você vê, por exemplo, o programa da Brasil Paralelo sobre o Covid-19, e você vê ali uma exaltação completamente inadequada da liberdade, diante de fatos inquestionavelmente maus, e que poderiam ser combatidos sem essa exaltação equivocada da liberdade.
Então, essa exaltação equivocada da liberdade, ela precisa ser combatida. Ela é anticatólica, é pecaminosa e, sem dúvida nenhuma, fere os princípios, inclusive da doutrina social da Igreja. Mas, por outro lado, o que eu observo hoje é que muitos católicos, e eu entrarei nesse ponto com um pouco mais de força e de ênfase na parte polêmica da aula, muitos católicos, até dito tradicionais, têm ido para um extremo oposto, que é ficar nas fileiras da grande mídia e da esquerda para negar o inegável, para defender o indefensável e se colocar numa atitude de cordeirinhos diante da iniquidade das autoridades que hoje, infelizmente, nos governam. Então, nós precisamos evitar esses dois extremos. Tanto o extremo daqueles que exaltam a liberdade de uma forma absoluta, e isso é um erro, isso é inadequado, isso é anticatólico, mas eu também não posso fechar os meus olhos para a maldade das pessoas que hoje nos governam e a maldade objetiva das medidas que nos são impostas. E como sim, enquanto fiéis católicos, nós devemos resistir a isso sim, e resistir mesmo. Isso é um dever decorrente da fé que nós professamos. E disso depende a sobrevivência. É claro, é uma promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão. Mas será que Ele não quer que nós sejamos instrumentos desta promessa? Ou nós ficaremos como estes católicos, muitos deles bem formados, muitos deles tradicionais, mas que se portam como católicos bananas, católicos de geleia, que se colocam ao lado da grande mídia e da esquerda para defender coisas inaceitáveis, sob um pretenso combate ao liberalismo da nova direita, o que é uma hipocrisia absurda. Isso nós não podemos concordar com isso de forma nenhuma. E eu me antecipei aqui só para, de alguma forma, que vocês me acompanhem rumo a essa segunda parte da aula, mas eu ainda não cheguei nela. Eu ainda preciso fundamentar teoricamente a questão e fundamentar bastante. Nós ainda nem saímos da Sagrada Escritura. Eu coloquei aqui, fundamentação bíblica da relatividade da obediência devida às autoridades eclesiásticas e civis. Nós vimos que a obediência devida a Deus é absoluta, mas a obediência devida às autoridades eclesiásticas e civis, por mais que ela seja a regra, ela é relativa. E esta relatividade, de uma forma bem simples, ela é evidente, porque na medida em que tais autoridades se afastam da vontade de Deus, não é que eu deva desobedecê-las, isso é um outro erro, que eu mesmo já caí diversas vezes. Nós não devemos falar em desobediência eclesiástica, desobediência civil, isso é um equívoco. Eu devo falar em obediência a Deus, diante da autoridade que não o obedece, seja ela eclesiástica, seja ela civil. E aqui também nessa passagem, que é uma passagem espetacular, mais uma vez São Pedro, não é porque é o meu onomástico, mas eu tenho que fazer justiça. Muitas pessoas falam de São Pedro diante dos seus questionamentos um pouco bruscos a Nosso Senhor Jesus Cristo, das suas confusões, no momento em que ele ainda caminhava em direção à santidade. Muitas pessoas exaltam demais isso, mas São Pedro tem lições preciosas para nós nesta aula, além daquela que ele escreveu na sua carta, na sua primeira carta. Tem uma lição aqui que é diante de um fato que tem um princípio aqui que eu considero também um divisor de águas, assim como aquela frase de Nosso Senhor Jesus Cristo, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E essa passagem, ao mesmo tempo, ela fala da relatividade da obediência devida às autoridades legitimamente constituídas, eclesiásticas ou civis, mas também fala a fundamentação bíblica da proeminência das autoridades eclesiásticas com relação às autoridades civis, naquilo que é de sua competência. Mas aqui não é, como foi antes, um discurso de Nosso Senhor. Aqui é na prática. Na prática, São Pedro, o primeiro Papa, diante de uma autoridade judaica que era ao mesmo tempo eclesiástica e civil, que naquele momento ela acumulava. Por mais que o Império Romano governasse civilmente Israel, mas determinadas matérias eles nem se metiam. Não é à toa que quando Anás leva Nosso Senhor para ser julgado por Pilatos, a primeira reação de Pilatos é dizer: julguem-no vocês mesmos.
Ele não queria se meter naquele assunto. Então isso mostra que Caifás era não somente uma autoridade religiosa, era também uma autoridade civil. E isto, para esse efeito dessa passagem, é espetacular. As lições que nós podemos tirar daqui. O contexto eu digo para vocês porque são 3 capítulos. Essa lição, eu recomendo que em casa vocês leiam os 3 capítulos. Livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 3 é aquela cura de um coxo. Vocês já devem se lembrar, já devem ter lido essa passagem, em que São Pedro e São João Evangelista, no caso São Pedro, mas acompanhado de São João, ele cura um coxo, um homem que era publicamente, ele tinha uma deficiência e ele é milagrosamente curado. Depois disso, São Pedro e São João são presos, eles ficam livres. E no momento em que eles são presos, as autoridades ali, no caso, Anás, Caifás, dirão para que eles não preguem mais. Então aqui é interessante nós notarmos que São Pedro e os apóstolos estavam ali sob um duplo título. Eles estavam ali como cidadãos de Israel e submetidos de alguma forma, mas católicos já, mas submetidos de alguma forma ao império das autoridades do templo, como cidadãos, mas São Pedro estava ali também como autoridade eclesiástica, diante de uma autoridade civil nesse caso, porque São Pedro ali não era mais judeu. Ali, o judaísmo, que antes sim era a religião própria do povo escolhido, mas a partir de Nosso Senhor Jesus Cristo, o judaísmo passa a ser um erro a ser combatido, como eu faço questão de dizer aqui nas aulas que dou, porque isso não é claro hoje para muitas autoridades eclesiásticas, inclusive. Os judeus precisam se converter à fé católica. Senão eles não estão num caminho de salvação, eles estão num caminho de perdição. Isso tem que ficar muito claro. Então vejam que aqui São Pedro está ao mesmo tempo como cidadão, porque de alguma forma ainda era cidadão de Israel, vivia ali, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo como papa, como autoridade eclesiástica diante de uma autoridade civil, que para ele não era mais autoridade religiosa, evidentemente. E aí, a passagem que eu lerei aqui é o final desta história. Tem a cura milagrosa do coxo, tem a prisão e a liberdade, e aí os apóstolos, como não poderia deixar de ser, ignoram a determinação e continuam a pregar, e continuam a fazer milagres, e aí vem o fato e o diálogo em que São Pedro coloca esse princípio fundamental. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 12 a 32. Mas eu recomendo que em casa vocês leiam do primeiro versículo do capítulo 3 até aqui. Vamos lá. Enquanto isso, realizavam-se entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. Reuniam-se eles todos unânimes no pórtico de Salomão. Dos outros ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo lhes tributava grandes louvores. Cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor. De maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados. Levantaram-se então o sumo sacerdote e seus partidários, isto é, a seita dos saduceus, cheios de inveja, e deitaram as mãos nos apóstolos e meteram-nos na cadeia pública. Mas um anjo do Senhor abriu de noite as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, disse-lhes: Ide, apresentai-vos no templo e pregai ao povo as palavras desta vida. Obedecendo a essa ordem, eles entraram no templo ao amanhecer e puseram-se a ensinar. Aqui fica muito evidente a ordem da autoridade civil e religiosa ao mesmo tempo, e São Pedro, cidadão, de alguma forma cidadão de Israel, mas também papa. É importante avaliar a passagem sob essa dupla ótica. Recebe uma ordem de Deus através de um anjo. Anjo, na própria etimologia da palavra, é mensageiro. E aqui isso fica evidente, e a palavra obediência está aqui.
O anjo diz para que ele não fala para desobedecer, mas fica evidente. Nós lemos uma ordem, lemos a outra, é evidente que o anjo disse: desobedeça a autoridade, e ensine a doutrina, e faça milagres e cure as pessoas. Enquanto isso, o sumo sacerdote e os seus partidários reuniram-se e convocaram o grande conselho e todos os anciãos de Israel e mandaram trazer os apóstolos do cárcere. Dirigiram-se para lá os guardas, mas ao abrirem o cárcere não os encontraram e voltaram a informar: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas de pé diante das portas, e no entanto, abrindo-as, não achamos ninguém lá dentro. A essa notícia, os sumos sacerdotes e o chefe do templo ficaram perplexos e indagaram entre si sobre o que significava isso. Mas neste momento alguém transmitiu-lhes esta notícia: aqueles homens que metestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Foi então o comandante do templo com seus guardas e trouxe-os sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Isso aqui precisa ficar gravado também, mas para a conclusão da aula, esse temor das autoridades diante daqueles que obedecem a Deus. Trouxeram-nos e os introduziram no grande conselho, onde o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não obstante isso, tendes enchido Jerusalém de vossa doutrina. Quereis fazer recair sobre nós o sangue deste homem? Pedro e os apóstolos, aqui a gente vê claramente o Papa e os bispos, né, o colégio episcopal, junto ao vigário de Cristo, o Santo Padre e o Papa, replicaram: importa, aqui está o princípio, importa obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, que vós matastes. Aí eu faço referência à última aula que eu dei em dezembro. Mais uma vez, São Pedro joga corajosamente na cara destes homens: que vós matastes, suspendendo num madeiro. Deus elevou-o pela mão direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Deste fato nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Ao ouvirem essas palavras, enfureceram-se e resolveram matá-los. Nós sabemos que nenhum apóstolo foi morto aqui, mas o fato é que a raiva das autoridades mostram que evidentemente não era a Deus que elas serviam. Vejam a autoridade com a qual São Pedro aqui está como cidadão, sem dúvida nenhuma, mas está como Papa. E como Papa ele diz: nós e o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Vejam a força destas palavras. Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Esse é o princípio. Esse é o princípio que coloca uma exceção a esta regra de que nós devemos obedecer às autoridades legitimamente constituídas, sejam elas eclesiásticas, sejam elas civis. O princípio é esse. E este é o princípio que, infelizmente, esses católicos bananas ignoram. Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, quando uma autoridade claramente rejeita, despreza Deus nas suas determinações, o fiel católico tem o direito e muitas vezes o dever de desobedecer às autoridades civis e também eclesiásticas. Isso é um princípio que tem que estar muito claro para nós e que não está apenas na Sagrada Escritura, apenas entre aspas, né? É um princípio que foi reafirmado pela Igreja ao longo dos séculos. E aí eu passo para a segunda parte desta primeira parte da aula, que é a fundamentação doutrinária, que será mais breve, porque eu já anotei aqui, em primeiro lugar, no Catecismo Romano. Este Catecismo Romano aqui ficou muito bonito, inclusive eu recomendo aqueles que não têm, que comprem o Catecismo Romano da editora Castela, né, da Castela Editorial, com capa dura, ficou belíssimo, muito melhor do que aquele anterior, que era em facsímile, né, então era uma letra pequena, muito difícil de ler. Esse ficou muito bom.
botaram também, colocaram a encíclica, a carta encíclica Acerbo Nimis do Papa São Pio X no início do catecismo. Então, eu recomendo que vocês tenham o catecismo romano. E aqui eu coloco, nos 3 catecismos que eu citarei, eu colocarei a regra e a exceção. Já coloquei a regra e a exceção na Sagrada Escritura, agora eu coloco na doutrina. Então, em primeiro lugar, no catecismo romano, nesta edição da Castela, a regra está na página 496. Devemos, no entanto, honrar não só aqueles que nos deram a vida, mas também os que merecem o nome de pais, como são os bispos, sacerdotes, reis, príncipes, magistrados, tutores, curadores, mestres, educadores, anciãos e outras pessoas de igual condição. Todos eles são dignos, uns mais e outros menos, de tirar proveito de nossa caridade, de nossa obediência, de nossa fortuna. Então, é evidente que sempre essa regra aqui será muito bem desenvolvida, mas pela necessidade de ser uma aula com um tempo razoável, não falarei breve para que vocês não deem gargalhadas, que as minhas aulas dificilmente são breves, mas o fato é que eu tive que restringir um pouco aqui o texto da doutrina para o essencial. E aí vem a exceção, que no Catecismo Romano, na edição belíssima da Castela, está na página 498. Aqui está a exceção. Contudo, não podemos obedecer-lhes de maneira alguma quando dão ordens ímpias e injustas, porque não o fazem de acordo com os seus poderes, mas por injustiça e maldade. Então aqui fica muito claro que a autoridade, quando age de forma ímpia e injusta, ela perde a sua legitimidade até enquanto autoridade, porque o poder vem de Deus, né? Quando ela deixa de servir a Deus. Agora nós vamos para o Catecismo Maior de São Pio X, aquela edição conhecidíssima da editora Permanência, que eu também recomendo que vocês comprem. Agora ele está com capa dura, também belíssimo. Também tem a carta encíclica Acerbo Nimis de São Pio X. A regra está na página 79, na pergunta 408. Aqui está a regra. Há a obrigação de respeitar a autoridade que governa a sociedade civil e de lhe prestar obediência. Vejam que o Catecismo Romano, aqui só para que vocês entendam, tudo isto que eu lerei aqui está no bojo do 4º mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Porque o mandamento de honrar pai e mãe, ele diz respeito a todo e qualquer exercício de autoridade, tanto da parte daquele que exerce a autoridade, como da parte daquele que está submetido à autoridade. Então, não somente os pais, as mães, os filhos e as filhas, mas também todos aqueles que exercem ou se submetem a uma determinada autoridade. Vejam que o Catecismo Romano teve uma preocupação, a meu ver, corretíssima, de colocar em primeiro lugar as autoridades eclesiásticas. São Pio X já falará desse ponto na parte em que ele fala da Santa Igreja Católica. E aí ele vai falar da necessidade de obediência ao Santo Padre, o Papa, e às autoridades eclesiásticas. Aqui ele vai falar mais das autoridades civis. A resposta é a seguinte: sim, todos os que pertencem à sociedade civil têm obrigação de respeitar a autoridade e de lhe obedecer, porque esta autoridade vem de Deus e porque assim o exige o bem comum. Então vejam que o primeiro fundamento é que a autoridade vem de Deus, e o segundo fundamento é que é uma exigência do bem comum que nós obedeçamos em regra às autoridades, mesmo civis. E mesmo que elas não sejam católicas, como nós veremos em Santo Tomás daqui a pouco. E a exceção também está na página 79, mas na pergunta seguinte, a pergunta 409, São Pio X dirá o seguinte: devem respeitar-se todas as leis que são impostas pela autoridade civil? Devem respeitar-se todas as leis que a autoridade civil impõe, desde que não sejam contrárias à lei de Deus, pois esta é a ordem e o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, São Pio X, com a sua clareza, com a sua simplicidade habitual, ele define muito claramente: em regra, devemos obedecer, desde que as leis, e aqui eu digo mesmo as determinações das autoridades eclesiásticas, não sejam contrárias à lei de Deus. Esta é a ordem e o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu chego ao Catecismo da Igreja Católica.
publicado pelas edições Loyola, foi um conjunto de editoras. Quando a gente abre, a gente vê que por mais que a Loyola apareça na capa, tem um conjunto de editoras que aparecem ali. A regra no Catecismo da Igreja Católica está na página 584, parágrafo 2238. Aqueles que estão sujeitos à autoridade considerarão seus superiores como representantes de Deus, que os instituiu ministros dos seus dons. Essa é a regra. E a exceção está na página 585, parágrafo 2242. O cidadão é obrigado em consciência a não seguir as prescrições das autoridades civis, quando estes preceitos são contrários às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas, nós poderíamos dizer até um termo melhor, direitos naturais, ou aos ensinamentos do Evangelho. A recusa de obediência às autoridades civis, quando suas exigências são contrárias às da reta consciência, funda-se na distinção entre o serviço a Deus e o serviço à comunidade política. Aqui o Catecismo, inclusive, vai citar essa passagem dos Atos dos Apóstolos que eu acabei de ler para vocês, em que São Pedro diz: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, aquilo que São Pio X dizia de forma muito simples, contrárias à lei de Deus, o Catecismo da Igreja Católica, de alguma forma, ele esmiuça um pouco mais para dizer que contrárias à lei de Deus significa contrárias às exigências da ordem moral, aos direitos naturais, aos ensinamentos do Evangelho. Então, em tudo isso está contida, né, a santa vontade de Deus. E aí, antes de entrar em Santo Tomás, eu peguei até um cânon aqui do Código de Direito Canônico, que foi o mesmo cânon que eu li para fundamentar a polêmica live sobre a reabertura das igrejas que nós fizemos, mas este cânon também deixa, de alguma forma, patente com relação, claro, é o Código de Direito Canônico, então aqui é com relação às autoridades eclesiásticas. Este cânon ele deixa evidente a regra e a exceção. É o cânon 212, parágrafo 1º do Código de Direito Canônico. Os fiéis, conscientes da própria responsabilidade, estão obrigados a aceitar com obediência cristã o que os sagrados pastores, como representantes de Cristo, declaram como mestres da fé ou determinam como reitores da igreja. Então essa é a regra. Eu não encontrei, pelo menos, uma exceção expressa no código, mas se eu faço aqui uma interpretação que no meio jurídico a gente chama de uma interpretação a contrário sensu, ou seja, se eu interpreto a contrário sensu este cânon, eu vejo aqui que eu devo obedecer aos pastores quando eles declaram como mestres da fé. Então, se eles se afastam da fé, eu devo desobedecer. Esse é o ponto. Reitores da igreja, se eles se afastam daquilo que a igreja ensinou nos seus 2000 anos de história, eu não somente posso, eu devo desobedecer. E na realidade não é uma desobediência, como eu falei antes, não é uma desobediência que eu poderia chamar de uma desobediência eclesiástica, é uma obediência a Deus, que na prática significa uma desobediência à autoridade que se afastou da vontade de Deus. É isso, é uma desobediência simplesmente num sentido prático, mas a rigor é uma obediência a Deus. Por isso é que eu penso que devemos evitar esses chavões como desobediência civil, como palavras de ordem nesse sentido, porque de alguma forma nós nos colocamos numa posição até contrária à verdade. Na realidade, quando nós desobedecemos uma autoridade iníqua, nós obedecemos a Deus. É um ato de obediência a Deus, acima de tudo. E aí, depois da Sagrada Escritura, depois do catecismo, de 3 catecismos, o catecismo romano, o catecismo de São Pio X, o catecismo da Igreja Católica e do Código de Direito Canônico, nós chegamos ao doutor comum da Igreja, Santo Tomás de Aquino, e aí eu penso que estará bem fundamentada a questão da obediência na doutrina da Santa Igreja. Essa parte não comporta objeções. As pessoas poderão objetar as minhas palavras, sempre. Agora, o que a igreja ensina, não há objeções, não é opinável essa parte da aula, é o que a igreja ensina acerca da obediência e sempre ensinou. O que dirá Santo Tomás na Suma Teológica? E essa tradução que eu coloco aqui é uma publicação da editora Eclesi,
mas que eu tive a grata surpresa de ver que foi uma publicação conjunta com a editora Permanência, que eu não sabia, porque na capa de fora só aparece a editora Eclésia, mas se você abre, você vê ali a logomarca da editora Permanência, você vê até pelas pessoas envolvidas, você vê pessoas tanto da Eclésia quanto da Permanência, que resgataram uma tradução que penso que aqueles que estudam latim podem me corrigir depois, mas penso que era uma boa tradução que havia da Suma Teológica e que a Eclésia resgatou há pouco tempo. Então é essa tradução que eu utilizo. Eu até coloquei aqui, editora Eclésia e Permanência, é o volume 3 dessa coleção, que é a segunda sessão, corresponde à segunda sessão da segunda parte da Suma Teológica, é a questão 104, que versa exclusivamente sobre a obediência, os artigos 4, 5 e 6 desta questão 104, da segunda sessão da segunda parte da Suma Teológica.